Salve, salve quem me assiste! Hoje a sessão foi tensa, superlotada. 80% de sindicalistas, professores, classe representando cargos comissionados e cargos concursados e vereador falando de Pocahontas, menina Mowgli, vereador que antes defendia cortar ponto facultativo, agora falando e defendendo o contrário, para engolir, digerir tudo isso só uma geladinha. Bom, vamos começar com o uso da tribuna do Sr. Peter Volkmann, que é presidente da CIP, e que fez uma explanação sobre o abaixo-assinado feita por iniciativa popular. E, para o meu espanto, notem que no momento que o presidente da CIP, o Sr. Peter, faz a nomeação das entidades que ele representa, notem que os sindicalistas, os funcionários comissionados e concursados dão as costas para o palestrante. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente da Câmara de Vereadores, senhor Amarildo da Silva, e em nome dele estender os cumprimentos a todos os demais vereadores, a plateia aqui presente e também as pessoas que acompanham através das mídias digitais. Estou aqui representando hoje a CIP, a VIP, CDL, a CEAPO, OAB e o Sindicato dos Madeireiros. Estamos trazendo a vocês, vereadores, o abaixo-assinado do projeto de lei de iniciativa popular pedindo a extinção do ponto facultativo em Pomerode. Atitude reprovável essa de dar as costas para quem fala, uma vez se tratando de que as pessoas presentes ali são educadores, são pessoas que têm que dar o exemplo para as nossas crianças, para as futuras gerações. Então, a democracia é válida, sim, mas sempre deem o bom exemplo, não o mau exemplo. Essa é a minha opinião e você pode discordar dela. Em seguida, o Sr. Peter explica o que é o ponto facultativo. Ponto facultativo é um dia útil em que é concedida folga remunerada. Em qualquer dia que o prefeito decidir, através de um decreto, ele permite que todos os servidores municipais fiquem em casa e recebam esse dia como se fosse trabalhar. Isso não é culpa dos servidores. Geralmente é perto do feriado, mas não necessariamente. Logo a seguir ele fala dos pontos negativos daqueles dias não trabalhados e remunerados. Qual o problema do ponto facultativo? A população não tem o serviço prestado. A prefeitura é um grande prestador de serviço e nesse dia ela não presta. Serviços emergenciais são pagos com um extra, como o plantão médico no hospital, por exemplo. Existem pessoas precisando de creches, postos de saúde, documentações e isso fica interrompido. A alegação é que a demanda seria menor nesses dias e que trabalham sob regime de plantão em creches, mas isso não é justificativa para atender aos que precisam. Sem falar na oportunidade que seria em poder reduzirmos as filas em postos de saúde e pendências nas análises de documentação, por exemplo. Ou os buracos na rua que continuam lá nos dias do ponto facultativo, junto com inúmeras outras obras de manutenção que poderiam ser solucionadas. Temos muita demanda nos serviços públicos e não é aceitável que seja pago esses dias sem que sejam trabalhados. E a seguir explica quem paga por isso. Custa caro para o contribuinte enquanto falta dinheiro para o município. O contribuinte não aguenta mais pagar impostos. O mínimo que podemos exigir enquanto cidadãos é que esse dinheiro dos impostos seja muito bem aplicado, em benefício da população como um todo. Melhorias nos serviços na infraestrutura voltados ao bem-estar da população. Notem a seguir que o Sr. Peter prova os valores arrecadados em tributos no ano de 2017 pela Prefeitura Municipal de Pomerode e mostra o custo da folha de salário dos servidores públicos, não só da Prefeitura, mas das autarquias. Vejam os números. A arrecadação da Prefeitura no ano de 2017, informações tiradas do próprio Portal da Transparência, denotam que foram arrecadados 131 milhões no ano de 2017.
e as despesas com o pessoal entre Prefeitura, Assistência Social, Saúde, SAMAI e FUNPEL totalizaram 69 milhões, somente em folha de pagamento. Se dividirmos aos 365 anos do dia, dá um valor bastante exagerado, mas nós ainda temos que considerar que são apenas 250 dias úteis. Explica o quanto custa cada dia parado para a Prefeitura. Então, se dividirmos os 69 milhões de custo em 2017 por 250 dias úteis, nós podemos concluir que a Prefeitura gasta por dia, somente em folha de pagamento, R$276 mil. Na verdade, a despesa é ainda mais alta, pois custos como os aluguéis, licenças de software, amortização de maquinários e veículos, entre outros custos que sirvam para permitir que o serviço seja prestado, devem ser divididos por esses dias trabalhados também. O que isso representa em um ano? Em 2016, nós tivemos 16 dias de ponto facultativo, ao valor de R$4.400.000. Em 2017, foram decretados 5 dias de ponto facultativo, ao valor de R$1.380.000. Em 2018, já acumulamos 3 dias de ponto facultativo, mais 1 ou 2 em meio turno, que totaliza mais R$828 mil. Nós estamos falando de aproximadamente mais de R$6 milhões que foram injetados através do ponto facultativo, que poderiam ter sido compensados de outra maneira. Bom, se vocês contaram a soma que ele fez, representa R$6 milhões. Na verdade, mais de R$6 milhões. Na boa, meu povo, minha pova, meu eleitor, meu amigo contribuinte pagador de IPTU, com mais de R$6 milhões, dá para fazer a pavimentação asfáltica de 4, 5 ruas pequenas aqui em Pomerode. Isso mesmo, 4 a 5 ruas, com mais de R$6 milhões, dá para fazer pavimentação asfáltica. Estamos falando de recursos que têm esse valor enorme, que são simplesmente desperdiçados. A gente critica auxílio moradia de juízes, foro privilegiado e outros absurdos que existem por aí. Mas aqui a gente quer defender que um dia não trabalhado seja pago. Não é aceitável. Já é passada a hora da sociedade organizada se manifestar e provocar debates e revisões desses benefícios concedidos de forma politiqueira. Bom, o presidente da CIP também explica por que os funcionários de empresas privadas são contra tantos dias de pontos facultativos para o funcionário público. Vejam só. Por que as entidades resolveram se envolver? A reclamação dos colaboradores da empresa que precisavam trabalhar, mas que não têm onde deixar seus filhos. Alegam que creches em plantão não atendem por serem distantes, professores que as crianças não estão habituadas, e se faltarem no serviço, perdem o dia e ainda o descanso remunerado. O ponto facultativo prejudica as empresas que precisam operar e não têm os serviços. Haverá menos produção e, consequentemente, menos arrecadação de impostos que servem justamente para pagar os serviços públicos. Prejudica principalmente, pois diminui recursos de investimentos que são imprescindíveis para que a cidade e o país se desenvolvam. Em seguida, ele explica por que o abaixo-assinado. Por que um abaixo-assinado? Como recebíamos muitas reclamações, decidimos fazer um abaixo-assinado que se chegasse em 5% do eleitorado de Pomerode, poderia ser utilizado como um projeto de lei de iniciativa popular. Para isso, precisávamos de 1.150 assinaturas. E, para nossa surpresa, sem muita organização, o abaixo-assinado atingiu facilmente 1.669 assinaturas. Muito superior ao necessário, que para nós demonstra um forte anseio da população. É importante mencionar que ninguém saiu pela rua para pegar mais assinaturas com uma prancheta na esquina ou no ônibus. Isso daria uma quantidade talvez 10 vezes maior. Mas as entidades estariam fazendo um papel que nós acreditamos que é de vocês, vereadores. Consultar as bases eleitorais e pesquisar se são a favor ou contra. Ele também explana sobre a conclusão que essas entidades tiveram com esse abaixo-assinado. Nossa percepção pelas empresas que apresentaram isso aos seus colaboradores é que a esmagadora maioria da população é contrária ao ponto facultativo. Sentimos que não é somente um anseio, como também uma causa de revolta e indignação da população. Essa iniciativa é contrária aos servidores públicos? Não, logicamente que não. É justamente porque esse recurso é mais valioso que ele precisa ser bem utilizado. Agora,
Se alguém acha que ficar em casa é valorização profissional, aí temos que discordar. Valorização é reconhecimento, plano de carreira, meritocracia e outros recursos. Mas não deixar todo mundo em casa enquanto a população precisa e enquanto o município está sem recursos. Bom, uma coisa que me tocou bastante foi os ataques que a empresa da família do seu Peter está sofrendo. Eu desconhecia isso e quando ele revelou isso na tribuna me deixou bastante indignado. Vejam só. Não posso deixar de mencionar os ataques que estou sofrendo por estar à frente dessa iniciativa e que lamento muito. Desde que a CIP começou a defender esse assunto, logo apoiado por outras entidades, a presidente de uma entidade contrária ao projeto passou a associar esse assunto com a empresa em que eu trabalho, a empresa Falcon, que é administrada pela minha família e atua em Pomerode há mais de 90 anos, prestando também serviços relevantes à população, sem nunca deixar de prestar esse serviço. Também enfrentando inúmeras dificuldades e driblando-as com muito trabalho e dedicação. Essa é uma tentativa clara de intimidação e acuação. Não podemos permitir. Eu estou indignado porque a empresa Volkmann de transportes coletivos, desde os anos 80, 81, 82, eu lembro de ter utilizado esse transporte para me dirigir até Blumenau, para me dirigir até o centro da cidade de Pomerode. Eu sou testemunha de que a empresa Volkmann já fez muitas ações de filantropia pela cidade de Pomerode. Inclusive, eu, quando fui diretor de cultura da Prefeitura Municipal de Pomerode entre os anos de 2014 e 2015, eu tive ajuda da família Volkmann no evento do Cinevox, a companhia de balé da Suíça, que eu trouxe para se apresentar gratuitamente em Pomerode. A família Volkmann cedeu o ônibus para buscar em Joinville, no Festival de Danças Internacional de Joinville, a CIA de Dança Cinevox da Suíça, buscou eles, esperou até no final da noite e levou eles de volta, sem custos, por querer o bem da cidade de Pomerode. E isso é um gesto impagável. E não é justo que eu e minha família sejamos levianamente atacados por defendermos uma posição que, pelo visto, é da maioria da população de Pomerode. Bom, em seguida, o presidente Peter mostrou diversos slides comprovando que muitas cidades já estão adotando o corte dos pontos facultativos e muitas outras estão debatendo o assunto para ver de que forma podem beneficiar o povo, o contribuinte, o pagador de imposto. Vejam. Nós temos diversas cidades que já iniciaram esse projeto, como, por exemplo, a Prefeitura de Florianópolis decreta fim dos pontos facultativos em 2018. Decreto acaba com pontos facultativos na Prefeitura de Tubarão. São João Batista tem sem feriados prolongados em 2018. O município não terá ponto facultativo no ano, isso é São Miguel do Oeste. Projeto de lei quer propor o fim do ponto facultativo em Jaraguá do Sul. Vereador de Chapecó quer o fim do ponto facultativo. Abaixo-assinado de jornalista brusquense pede o fim do ponto facultativo. Vereadores de Itaió discutem o fim do ponto facultativo. Vereador pede o fim do ponto facultativo em Maravilha. Timbó também está discutindo, também não decretou ponto facultativo no feriado do Carnaval. Em Joinville, o ponto facultativo, a favor ou contra, está sendo feita uma enquete. Sindicato comemora o fim do ponto facultativo no Serviço Público do Estado de Manaus, né? E aqui o Tribunal de Justiça do Pará também decreta fim do ponto facultativo. O governador do Amazonas revoga decreto de feriados dos pontos facultativos que mantém expediente na sexta-feira 13. CDL e FCDL contra ponto facultativo agora no Distrito Federal. O prefeito de Campo Grande também decreta fim do ponto facultativo para terminar os trabalhos que estavam atrasados na prefeitura. Senador propõe fim do feriado prolongado em projeto de lei no Congresso. E o fim do ponto facultativo da esfera municipal, federal e estadual. E Pomerode, infelizmente, a gente continua mantendo o ponto facultativo. Bom, exemplificou com várias cidades que já discutem, pelo menos, esse assunto do fim do ponto facultativo. E notem que tem um murmurinho de pessoas dizendo que basta, que chega, que é para ele parar de falar. Engraçado. Aí essas pessoas se sentam para escutar a fala dos vereadores da situação. Sim, aqueles
5 vereadores que defendem o prefeito e a atual administração. Vejam só. Gostaria só de convidar o presidente da Câmara aqui para poder entregar, então eu já estou encerrando, por favor. Para vir até aqui, para que possamos entregar simbolicamente o abaixo-assinado, por favor. Só um minuto, Sr. Peter. Boa noite, presidente da CIP, Sr. Peter. Boa noite, a visita que nos honra. Quero primeiramente dizer que mudanças são necessárias. Eu acho que em todas as esferas... O ponto facultativo é apenas um custo para o Executivo Municipal? Eu não consegui ter essa resposta. A eliminação por completa do ponto facultativo poderia acarretar problema para o bom funcionamento do serviço público em Pomerode? Eu não tive essa resposta. Outra situação do ponto facultativo é com relação ao Estado. Realmente, hoje o governador do Estado ele foi lá e cortou o ponto facultativo. Quando a coisa acontece unida, é uma situação. Agora, o que adianta o município estar parado se o Estado está trabalhando? Bem colocado, vereador. Não adianta o Estado trabalhar e o município não. O ideal é que ambos trabalhem no mesmo dia. E não só é tirada, e estarei falando no meu pronunciamento, onde é que eu quero, o meu pensamento quer chegar, da forma como se tira benefícios, primeiro se agrada, se dá os benefícios, depois se tira, sempre é uma situação muito complicada, tanto no setor privado como no setor público. Que é de atribuição de todos os gestores, então, decretar sim ou não do ponto facultativo. Agora eu me pergunto, ficam trazendo informações da forma que na empresa privada é assim, na empresa pública é assim. Eu acho que tem muita gente querendo brincar de prefeito. Eu vejo da seguinte forma, quando foi eleito o prefeito municipal, o seu Écio Brito, ele foi eleito para gerenciar a prefeitura e atender aos interesses do povo. Se nas contas dele ele vê que é vantajoso para o município trazer o ponto facultativo, então é vantajoso trazer o ponto facultativo. A gente não pode entrar na casa ou na empresa de alguém e dizer, vocês estão fazendo errado porque isso está dando prejuízo. É ele que sabe das contas. Amigos vereadores, uma frase que me vem à cabeça. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E sabe por quê? Não eram vocês dessa super coligação aqui, que subiam nos palanques, nos comícios lá em agosto, setembro, outubro de 2016 e falavam: nós vamos acabar com o ponto facultativo, nós vamos acabar com essa pouca vergonha de só trabalhar meio período. Ora, foi uma bandeira da campanha Écio e Gladys de acabar com o ponto facultativo e de vocês, candidatos à vereança, da supercoligação também. E agora vocês vêm falar o contrário? Quer prova mais nítida, mais explícita que essa de, na hora da campanha, vendemos até a mãe, vendemos o cachorro, o papagaio, o tucano, o periquito. Na hora da campanha de pedir o voto, vale prometer tudo. Mas agora, na hora de defender a massa popular, de defender o contribuinte, aí mudam-se os discursos. Essa é a realidade e isso é o que eu vejo dessa administração, de pregar uma coisa e fazer outra. Aliás, não estão fazendo muita coisa, já passaram 16 meses, tá? Eu não vi muita obra de infraestrutura e coisas que aqui dentro estão escritas sendo cumpridas. Então, vereadores, o discurso de vocês é de pura politicagem. Bom, para falar que não foi só falado em politicagem e em ponto facultativo, teve até vereador que falou de Pocahontas, Mowgli, a menina lobo, não sei, não entendi, mas enfim, vejam só. E antes de me chamarem de maluco, louco, preconceituoso, fascista ou qualquer outro adjetivo
pejorativo, né, como falam, pejorativo, perdão, né, como falam. Como vocês podem ver, estou colocando aqui uma notícia do R7, onde aponta a história de uma garota que foi criada durante 17 anos por lobos. Ela foi criada por esses animais selvagens e aprendeu a se comunicar e agir como eles. Concordo que precisam ser reconhecidos. Quantas vezes aqui eu disse que o professor ganha muito pouco? Vereadores aqui que defendem o assessor público que ganha R$8.000 não falam do salário de vocês. Eu falei nessa tribuna, cobrei por que eles concordam com os R$8.000 do assessor e não vão brigar pelos professores que ganham 3.000. E aí eu que sou contra os professores. É uma brincadeira. Agora, é uma injustiça pagar por um dia não trabalhar. Temos uma população que paga caro nos impostos e não vê o retorno disso. Por isso, não posso me abster com medo de magoar alguém. Eu quero dizer aqui que foi uma bandeira desse governo, faço parte da coligação, e nada mais faço que cobrar o que o prefeito prometeu. Por que vocês não brigam com o prefeito? Foi uma bandeira de campanha. Eu sou culpado de tudo agora. Poxa, tá aí uma verdade que muitos não querem admitir. Repete aí para nós, vereador. Eu quero dizer aqui que foi uma bandeira desse governo. Bom, outra coisa marcante dessa sessão foi realmente uma demonstração de desrespeito de pessoas para com o ambiente em si. Existem regras na Câmara Municipal de Vereadores que devem ser respeitadas e digamos que algumas pessoas se exaltaram, umas faltaram com respeito para com as pessoas que estavam lá na tribuna fazendo uso da palavra e teve alfinetadas de ambos os lados. Então eu acredito que seja um tema que cada um de vocês que está assistindo esse vídeo deve fazer sua dedução, deve chegar a um denominador comum e tirar as suas conclusões dessas próximas cenas a seguir. Vejam e pensem e reflitam sobre esse trecho. Gostaria ainda de falar que algumas pessoas do sindicato, em especial o presidente, me atacam por defender o fim do ponto facultativo. Me atacam. Peço um minuto, presidente, no final para as interrupções. Por gentileza, peço para que não se manifeste, para que o vereador possa fazer o seu pronunciamento. Tentam distorcer a verdade para querer dizer que sou contrário ao servidor público. Então, brincadeira, eu quero que a população veja quem é esse sindicato. Eu quero que os servidores vejam. A presidente, então. Não faça uso do coloque em relação a ela. Respeito a casa vice-ordão. Respeito. Aqui eu acho que o senhor tem que respeitar. Peço para que o amigo, por gentileza, colabore para que a gente possa continuar os trabalhos. Bem, como eu falei para vocês, uma sessão agitada, com os nervos à flor da pele, mas eu preciso encerrar esse vídeo dando a minha opinião. Eu já fui funcionário público entre 2013 e 2016 e eu só não concordava com tantos dias emendados seguidamente de ponto facultativo. Eu particularmente sou a favor do ponto facultativo, contanto que exista um consenso, ou melhor, o bom senso, de que o feriado sempre caia ou numa sexta ou numa segunda. Não de matar quarta, quinta e sexta, sábado e domingo. Eu acredito que tem que existir um bom senso por ambas as partes, o contratante e o contratado, ou seja, o Poder Executivo Municipal e o funcionalismo público, para que se tenha um feriado, por exemplo, na quarta-feira, que não se emende quinta, sexta, sábado e domingo. Transfira o feriado de quarta para sexta ou antecipe o feriado de quarta para segunda-feira. E outro detalhe, eu também sou contra a remuneração do dia não trabalhado.
Eu vejo que como contribuinte, como pagador de imposto, eu não acho correto você não trabalhar e ganhar pago por isso. Eu acho que o ponto facultativo ele deve existir porque é merecido o trabalhador também ter seu descanso, além do final de semana, quando se tem um feriado, de poder ter uma segunda-feira ou uma sexta-feira para ter 3 dias seguidos. Agora, gasear, matar 4 dias seguidos, aí eu acho o famoso jeitinho brasileiro, o famoso oba-oba, o famoso... É o Brasil brasileiro da crise econômica, dos 14 milhões de desempregados que nós temos hoje. Eu não sou aqui o dono da verdade, eu não estou contra os sindicalistas e a classe dos professores, e a classe dos que foram mandados estar lá, não sei, comissionados, gratificados. Como eu falei, eu já fui funcionário público por 4 anos, sei bem como é difícil, mas é um assunto que tem que ser levado com mais serenidade e com bom senso. Principalmente quando se lembra daqueles números que o presidente da CIP, o senhor Peter, expôs. Até agora, de 2016 até hoje, 2 de maio de 2018, foram gastos 6 milhões, mais de 6 milhões de reais com folha de pagamento só em dias de ponto facultativo. Eu acredito que com 6 milhões de reais dá para fazer estradas, dá para aplicar em saúde pública, dá para fechar buraco, abrir boca de lobo, seu prefeito. E dá para aplicar melhor essas verbas do que emendar 4, 5 dias seguidos de feriado. Essa é a minha opinião, eu respeito a de vocês, espero que vocês respeitem a minha. Fico por aqui, um abraço a todos, até a próxima.